Iniciamos agora a nossa aula de Direito Constitucional, tratando dos elementos constitucionais. O elemento da Constituição é aquele que apresenta parte da estrutura do texto constitucional. Então, é um tema muito interessante para entendermos essa estrutura da Constituição, os elementos que a compõem, que formam, e entender como é aí essa ideia dos títulos que a Constituição está dividida, né? E nisso nós temos aqui os vários títulos que a Constituição está dividida, onde podemos compreender aí os principais temas que são tratados no texto constitucional. E é importante ressaltar que a estrutura da Constituição ela é altamente relevante justamente porque é fundamento aí do Estado Democrático de Direito, a própria Constituição, e também o controle de constitucionalidade, o funcionamento da administração pública, o funcionamento dos poderes da República, dos Estados, etc., né? Então passamos a tentar entender essa estrutura que está presente na própria Constituição. Né? Temos na Constituição o preâmbulo e os seus títulos, e logo no final, depois do título 9, temos os atos das disposições constitucionais transitórias. Então essa é a estrutura da Constituição, como ela é apresentada, né? Dividida em títulos, e esses títulos são divididos em partes ou capítulos. Né? Temos primeiramente no texto constitucional o chamado preâmbulo. O preâmbulo é o primeiro texto que está apresentado na Constituição, logo no início, né, onde diz o seguinte: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Então, o preâmbulo, ele apresenta aí um texto inicial de apresentação da Constituição. E esse preâmbulo, ele não tem força constitucional, ou seja, ele não pode ser base para um controle de constitucionalidade. O preâmbulo, então, ele não tem relevância jurídica, ele não é uma norma com força normativa, né? Não cria direitos ou obrigação e não tem força obrigatória. O preâmbulo ele serve, na verdade, como uma força interpretativa, ela é uma norma interpretativa das normas constitucionais e não é uma norma de reprodução obrigatória nas constituições estaduais. Então esse é o preâmbulo iniciando aí o texto constitucional. Temos os chamados princípios fundamentais, que são esses princípios que estabelecem as bases de funcionamento da República Federativa do Brasil. Temos, por exemplo, aqui o artigo 1º, né, que diz que a República Federativa do Brasil tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Né? Ainda nos outros artigos trata de dizer, no artigo 2º, que são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Ainda sobre os objetivos do Estado brasileiro, né? Que é construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais regionais, promover o bem de todos sem preconceitos de origens, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, dentre outros, que estamos aqui no artigo 4º também, que trata sobre a relação aí do Estado no âmbito internacional, etc. Então, os princípios fundamentais traçam aí o norte para o funcionamento do Estado brasileiro. Em seguida, temos o título 2, dos direitos e garantias fundamentais. Os direitos e garantias fundamentais são chamados de elementos limitativos. O que seriam esses elementos limitativos? São aqueles responsáveis por limitar o exercício do poder do Estado através da fixação dos direitos às populações. Então aqui temos, nesses elementos limitativos, os direitos individuais, ou seja, as garantias também dadas ao indivíduo perante a atuação do Estado. Né? Então, nesse artigo temos todos os direitos e deveres individuais e coletivos, do chamado artigo 5º. Né? Em seguida temos também a questão da organização do Estado e organização dos poderes. Essa é uma parte já da Constituição que trata sobre elementos orgânicos, ou seja, que trata sobre a estrutura de funcionamento do Estado brasileiro. Então temos aqui que são elementos orgânicos, o título que trata da organização do Estado, o título 4 que trata da organização dos poderes e ainda o título 6 da tributação e do orçamento.
Lembrando que a organização do Estado vai tratar aí sobre como é que o Poder Executivo e a administração são organizados, são gerenciados aí. E temos a organização dos poderes, que trata sobre a função, competência, o material, tudo que pode ser relacionado aos três poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário, nesse título quarto aqui. Então esses são elementos orgânicos, né, que tratam um pouco da estrutura, da organização, de funcionamento daquele Estado. Temos ainda a chamada defesa das instituições democráticas, que é o título 5. Esse título trata dessa defesa das instituições democráticas que ocorrem em momentos de grande necessidade para manutenção do Estado, né? Então temos aqui que é chamado de elementos de estabilização constitucional, né? Ou seja, estão presentes nas normas constitucionais que são responsáveis por assegurar a solução dos conflitos constitucionais, a defesa da Constituição, do Estado e das instituições democráticas. É o caso, por exemplo, do estado de sítio, estado aí de guerra, dentre outros. São aquelas normas, né, disciplinadoras de momentos em que o Estado está em ataque e, portanto, deve ser protegido, seja de forma interna ou externa, etc. Daí por isso o nome de elementos de estabilização constitucional é fazer com que um momento conturbado se torne estável através dessas atitudes dispostas aqui no título 5, né? Em seguida temos aí da tributação e do orçamento, que é a parte da Constituição que trata justamente de como o Estado arrecada o dinheiro para ser financiado para pagamento, né, dos funcionários e produção de resultados determinados. É necessário então regular os tributos e o orçamento. Também faz parte aí como um elemento orgânico, ou seja, juntamente com o título 3 e o título 4, forma a parte dos elementos orgânicos, que são nada mais do que aqueles elementos que possuem normas responsáveis por organizar a estrutura do Estado e do poder, né? Temos ainda o título 7 e o título 8. Esses dois juntos formam os elementos socio-ideológicos, aqui tratando sobre a ordem econômica e financeira, né, no sentido de apresentar as ideias socio-ideológicas que o Constituinte adotou naquele momento. Ou seja, revela um compromisso constitucional entre o Estado individualista e o Estado social. Então apresenta que tanto a questão da livre iniciativa, do mercado, mas também aí da intervenção do Estado, da economia e dessa possibilidade, né? Importante dizer que o capítulo 2 do título 2, que trata dos direitos sociais, também está dentro aí desses elementos socio-ideológicos, né? Aqui apresentando aqui sobre a atuação do Estado no campo econômico e no campo social. Temos ainda como parte aqui do título 4, as disposições constitucionais gerais, e ainda temos os atos das disposições constitucionais transitórias. Esses são chamados de elementos formais de aplicabilidade, ou seja, são as normas que são inerentes para expor regras de aplicação da Constituição, né, como, por exemplo, preâmbulo, artigo 5º, parágrafo 1º, né? Então, temos aqui as disposições constitucionais gerais e ainda os atos das disposições constitucionais transitórias, né? Esse ato das disposições constitucionais transitórias ele tem natureza de norma constitucional, ele pode apresentar aí exceções às regras do corpo da própria Constituição e só podem ser alterados por emenda constitucional. Então são elementos formais de aplicabilidade sobre a transição de uma Constituição para outra e sobre aquilo que deve ser feito no âmbito formal para que a Constituição seja melhor aplicada, né? Então temos esses elementos dentro dessa estrutura da Constituição, né? Temos os elementos orgânicos, né? Além dos princípios fundamentais do preâmbulo, né? Temos elementos limitativos, elementos orgânicos, como eu já mencionei, elementos de estabilização constitucional e elementos socioideológicos e elementos formais de aplicabilidade. Então essa é a estrutura da Constituição, apresentando esses vários elementos, né, que é uma divisão que a doutrina coloca para até mesmo entender mais um pouco da estrutura da Constituição aqui. Então, essa é a análise feita dos vários elementos constitucionais diante aí do texto constitucional propriamente.